Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez, o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo? Vou continuar com vocês na lei de número 10.520/2002, a lei do pregão. Canário, estamos falando sobre as fases externas, lembra? Ou seja, a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados, observar as seguintes regras. Quais regras da fase externa? Ele diz: declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivada intenção de recorrer quanto prazo de... Lembra que a gente já falou? 3 dias, ou seja, da apresentação das razões do recurso. Ou seja, ele tem o prazo de 3 e depois ele faz o quê? E o outro tem o prazo de igual período, ou seja, se é igual ao número, ou seja, de dias, automaticamente 3 dias também. Isso a gente já tinha batido. Então, só estou recapitulando. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Ou seja, o que der para utilizar continua, tá, gente? Essa é a ideia. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto de licitação pelo pregoeiro vencedor. Ou seja, tu não viu na hora, imediatamente, não viu, não tem como recorrer, perdeu o prazo, chorou. É assim que funciona. Portanto, é imediatamente esse recurso. Decidido de recurso, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto de licitação ao licitante vencedor. Ou seja, dizendo que você venceu. Ou seja, quando ele direciona uma pessoa que venceu, ele está fazendo essa adjudicação. Perfeito. Vamos que vamos, mais um cadinho. A homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário, a empresa, será convocada para assinar o contrato no prazo definido em edital. Ué, Canário, mas esse prazo aqui não é prazo. Calma, o prazo será definido pelo edital, esse prazo para ela convocar, para ele celebrar este contrato. Ainda nas fases, tá, gente? Ou seja, seguintes regras. Se o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, que é um prazo de quanto tempo? 60 dias, se outro não for fixado no edital. Fica ligado, tem que ficar ligado 60 ou outro fixado no edital. Não celebrar a proposta do contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação. Ou seja, não foi o primeiro, ele vai obedecer o segundo, vai para o terceiro e assim vai na ordem de classificação daquele procedimento licitatório. Isso aqui a gente já tinha batido naquele momento que eu expliquei para você a diferença do 866 para o AT 10.520. Lembra que eu ainda brinquei contigo a diferença do pregão para a Lei 8666/93. É vedada a exigência de... O que não é permitido, Canário, fazer? Exigência de garantia da proposta. Não tem garantia. Ué, mas na licitação tem. Eu sei, na licitação tem garantia do contrato. Ou seja, ele faz uma garantia, sim, com depósito até 5% ou 10% se for obra de grande vulto. Lembra disso? Show. Aquisição do edital pelos licitantes como condição para a participação do certame. Ou seja, ele tem que adquirir, primeiro ter o edital para participar. Não. Automaticamente isso é vedado nessa exigência. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua produção gráfica e aos custos de utilização dos recursos de tecnologia de informação, quando for o caso. Ou seja, ele vai pagar o valor daquele material, quanto custou para imprimir aquele edital, se for físico, por exemplo. Se for eletrônico, o custo de tecnologia. Isso que ele pode cobrar. Fora isso, ele não pode cobrar mais nada. Show? Aquele edital não é vendido. O prazo de validade das propostas será de 60 dias. Só que o que geralmente cai não é os 60 dias. Ele cai assim, se outro não for fixado no edital. Por quê? Ele pode fixar até os 60, mas ele pode fixar 55? Pode. 45? Sim. Onde eu quero chegar? Ele pode diminuir aquele prazo. Essa é a ideia. Se ele pode mexer, é porque eu já gravei 2 prazos. Um prazo é o prazo mínimo de 8 dias úteis. Fica ligado que as únicas 2 modalidades que tem prazo contado em dias úteis é o pregão, que é um prazo mínimo de 8 dias úteis, e o convite, que é um prazo de 5 dias úteis, lá no 8666. O restante são dias corridos. Ou seja, onde eu quero chegar? Quando eu falo pregão, eu falo 2 prazos. Um é o prazo de validade das propostas, que é um prazo de 60 dias. Não são 60 dias úteis. Beleza? Só o que é contado dia útil é o prazo da apresentação das propostas, que é de no mínimo 8 dias úteis. Pacífico no coração? Beleza. Vamos que vamos mais um pouquinho. Canário vai fazer um mapinha disso aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um mapinha do pregão. As fases que ele tem, por aí vai.
Quem convocado dentro do prazo de validade sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará o quê? Impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou municípios, e será descredenciado do SICAF ou do Sistema de Cadastramento de Fornecedor. Aqui que tu tem que ficar ligado. Pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato das demais combinações legais. Por que eu quero que você fique muito ligado aqui? Exatamente por isso aqui, ó. Lá na 8666 eu disse para vocês um prazo de 2 anos de impedimento de contratar com a administração. Lembra? O pregão tem prazo de 5 anos. É isso que tu não pode dar mole. Ou seja, canário, no pregão eu tenho prazo de 5 anos. E lá na 8666 eu tenho prazo de 2 anos. Isso que tu não pode dar mole de jeito nenhum. Fez merda no pregão, esse é um prazo de 5 anos. E na 8666, 2 anos. Acabou que tu faz um quadrinho? Vamos fazer um quadrinho. Vamos fazer um quadrinho agora, de pregão. Caraca, canário, um monte de quadrinhos sobre essa modalidade. Da hora. Vamos falar bastante dele. Fica ligado aqui, ó. Tanto no pregão, quanto na 8666. Quando eu falo 8666, eu quero dizer licitações, tá? Ou seja, pregão, prazo para proposta. Prazo de proposta do pregão. Mínimo 8 dias úteis. Isso é o prazo de apresentação. Desculpa que eu não coloquei aqui. Prazo de apresentação das propostas. Aqui é o prazo de validade. Prazo de validade das propostas. Aqui pra gente é o que, canário? 60 dias ou fixado no edital. Canário, fica ligado no raciocínio aqui. Se a autoridade fizer merda e for sofrer penalidade, ou seja, se a empresa fizer merda e for sofrer penalidade, pode. Aqui ela ganhou um impedimento. Cinco anos. E na 8666, canário? Na 8666, claro que prazo eu vou ter várias modalidades diferentes. Que eu quero que você fique ligado que se for sofrer penalidade, aqui pra gente tem um prazo de 2 anos. Aí ele sofre o famoso impedimento de contratar com a administração pública. Ou seja, aqui no pregão, que é o objeto de estudo, eu não estou falando de 866, só estou trazendo as diferenças quando tiver, para você realmente separar no seu caderno, porque eu sei que é muita lei, e nossa cabeça acaba confundindo. Então, para você não prestar atenção, prazo de apresentação, 8 dias úteis. Validade das propostas, 60 dias ou fixado no edital. Penalidade, impedimento de até 5 anos. Canário, esse pregão é sempre para o menor preço. Sempre para o menor preço. Ficou com mais um quadrinho? Sim, mais um setinha, um cadinho da Lei 10.520. Caralho, tu vai batendo setinha por setinha, isso, a gente vai puxando, vai montando o teu caderno aí. Eu acho maneiro que a galera tá mandando, tô fazendo assim, ó, faz o print, a galera faz o print e tá mandando, continua mandando aí, pode continuar mandando que eu continuo postando lá no Instagram. A galera tá vendo isso? Vai postando, vamos postando tópico por tópico, vamos que vamos.
Armazenar esse trem na cabeça. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle. Ou seja, até o eletrônico, sim, até o eletrônico a gente vai falar do decreto já. Até o eletrônico tem que ficar ligado que ele também, sim, pode ser verificado pela autoridade que fiscaliza, que exerce aquele controle. Show de bola? Aplicam subsidiariamente, fica ligado, subsidiariamente para as modalidades de pregão, as normas da Lei 8666. Ou seja, toma muito cuidado, canário, subsidiariamente é diferente de solidário, lembra? Solidário é os dois. Presta atenção que na 8666, quando há o superfaturamento em licitações, quando há superfaturamento, que responde de forma solidária ao Estado e a empresa. Ou seja, o agente, que está representando o Estado, e a empresa. Os dois respondem responsabilidade solidária. Aqui, quando ele trabalha essa ideia de aplica-se subsidiariamente, o que não tiver no pregão, o que a Lei 10.520 não escreveu, eu faço o quê? Aí eu olho para a Lei 8666. É assim que funciona. Por isso que ele chama de se aplica de forma subsidiária. Ou seja, aplica-se subsidiariamente. Então, se a banca te perguntar o que não estiver previsto na Lei 10.520 em uma modalidade de pregão, será obrigado a obedecer os dispositivos da 8666? Sim, assim que funciona. Perfeito? Maneiro. As compras e contratações de bens, serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, quando efetuados pelo Sistema de Registro de Preços. Ué, já falei disso aqui. Eu sei que eu já falei lá do artigo 15 da 8666. Ou seja, poderão adotar as modalidades de pregão conforme regulamento específico. Isso aqui eu fiz questão de grifar contigo, por quê? Porque quando ele fala de registro de preço, o famoso sistema de registro de preço, o famoso sistema de registro de preço. Não vai dar espaço. Esse sistema de registro de preço, presta muita atenção. Ele pode ser, de acordo com a Constituição, pela modalidade concorrenciar ou pela modalidade pregão. Ou seja, fica ligado. Ué, Canário, mas lá você fez questão de grifar a concorrência. Claro, lá eu não tinha falado do pregão ainda. Lá eu estava falando só da 8666. Aqui não. Aqui eu tenho que ficar ligado que aqui é dentro da 8666/93. E aqui é da 10.520/2002. Ou seja, fica ligado que ele pode ser sistema de registro de preço ou pela concorrência ou pelo pregão. Nesse sistema de registro de preço, lembra, gente, ele vai registrar o menor valor, essa é a ideia. Ele vai tentar registrar o preço de forma que não vincule uma contratação. Ou seja, somente vem de uma ata, lembra da ata de registro de preços? Ou seja, daqui surge essa ata, enfim, por aí vai. Caneta voa aqui tudo. Vamos que vamos. Ou seja, não dá mole nisso aqui. Toma cuidado que o sistema de registro de preço pode ocorrer por concorrência ou pode ocorrer por pregão. Caralho, tem que ler essa daqui agora? Não. A gente já estudou a ata de registro de preço e lá na ata eu trouxe para vocês como é que funcionava. Perfeito? Show de bola. Então vamos que vamos. E vamos tacar fogo mais um bocadinho nesse trem aqui. Ano da questão, 2018, diz assim, pra gente, Banca FGV, analista do Ministério Público de Gestão. Apesar de não constar na lei de licitações e contratos, o pregão pode ser considerado uma modalidade de licitação. Sim ou não, gente? Sim. Previsto para ser utilizado em casos de aquisição de bens e serviços comuns pela administração pública. Esta mais recente modalidade de licitação institui a Lei 10.520, surgiu para impulsionar o princípio da. Ou seja, se é pregão, ele impulsiona o princípio da. No pregão tem competição? Sim, tem competição. No pregão tem pessoalidade? Sim, tem moralidade? Sim. Mas olha o que a banca diz. Sindicância, celeridade, ampla defesa, indivisibilidade e exclusividade. Ou seja, raciocina comigo. Se é o pregão, ele vai obedecer o quê? Pregão é rápido, pregão é veloz, portanto, o pregão obedece o princípio da celeridade, rapidez, velocidade. Fica ligado que ele obedece o princípio da celeridade.
Caraca, não sabia disso não. Fica ligado, a gente já comentou isso aqui bem lá no comecinho. Eu trouxe para vocês o princípio que ele obedece. Uma questão de 2018, feito pela banca FGV, na prova do MPR. Tá comigo até a presente data? Tô assim, galera, respira fundo. Sei que é muita informação, mas respira fundo, vamos tacar fogo. Mais um cadinho, galera. Vamos começar a entrar o quê? Vamos dar pelo menos falar os principais pontos do famoso pregão eletrônico. Galera, algumas disposições legais aqui, nada muito absurdo, bem tranquilo. Esse pregão eletrônico, ó, decreto de número 5454 de 2005 regulamenta o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Beleza. O pregão na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns for feita à distância em sessão pública por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. Ou seja, galera, isso existe? Oxe, muito. Aí, inclusive, de acordo com o decreto, seria preferencial fazer assim, que ele geraria muito menos custos para a administração. Para o julgamento das propostas serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço. Mesmo o raciocínio do pregão, ele vai aferir o menor preço. O menor preço. Lógico, caralho, ele vai buscar o menor preço. Isso é um pregão. Devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento de especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. Ou seja, ele tem todas as condições definidas já no próprio edital. Será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame. Ou seja, naquele momento que ele coloca será dotado de recursos de criptografia, é para garantir segurança realmente. Site criptografado, show de bola, site seguro. Ah, o cadeadinho que fica no cantinho, isso, perfeitamente. Ou seja, mostrar que aquele site é seguro. Aí, galera, já estudou isso em informática. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico. Ou seja, ele vai ser credenciado perante esse provedor. A autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio dos licitantes, que participam do pregão na forma eletrônica. Ou seja, todo mundo, é claro que tem que ser credenciado, né, gente? Porque eu tenho que saber quem é. Eu consigo imputar os atos para quem praticou aquilo ali. Cada um vai ter sua senha, enfim, normal. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade de pregão, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica. Ou seja, preferencialmente, canário, a utilização do pregão eletrônico não significa obrigatoriamente, mas sim preferencial, porque, canário, no fundo gera menos custos. Não, gera sim, claro que sim. Ou seja, ele apresenta as propostas eletrônicas, produz, vai tudo muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático do que se tivesse um local físico, alimentação de energia elétrica, enfim, por aí vai, diversas outras coisas. O pregão deve ser utilizado de forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. Como assim, canário? De comprovada inviabilidade, não tem internet no local, não pega, não existe, sei lá, enfim, coisas que quem é da capital não vai vislumbrar, mas a galera de interior sabe o que eu estou falando. Show? A licitação, na modalidade pregão, é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, bem como os princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Ixi, tem muita coisa. Eu sei, raciocina aqui comigo. Aqui tu já sabe, legalidade, impessoalidade, moralidade, simplicidade e eficiência. Bom e velho limpe, todo mundo já sabe. Ué, aqui tem eficiência? Sim, gente, porque esse decreto é de 2005. Se ele é de 2005, ele é posterior à emenda constitucional 19 de 98, que trouxe o princípio da eficiência. Lá na 8666 não tinha como estar escrito o princípio da eficiência. Por que não? Porque a eficiência veio após a 8666, que veio em 93, a eficiência veio em 98. Aqui não, aqui ele veio posterior, por isso que ele está previsto a eficiência, beleza? Tranquilo. Publicidade, já sabe, moralidade, igualdade também já sabe, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório. Lembra? Ele deve obedecer tudo que está previsto naquele instrumento? Sim. Quando ele vai obedecer tudo que está previsto, o nome é vinculação ao instrumento convocatório. Se ele diz que ele quer um carro, e esse carro tem que ter ar, vidro, direção, trava, GNV, ele especificou tudo, tem que obedecer tudo que está escrito no edital daquela forma. Show? Eu só não posso ter critérios excessivos de forma a burlar o procedimento licitatório. Isso não.
Mas todos os critérios têm que estar previstos? Sim, todos os critérios devem estar previstos. Show de bola. No convocatório. Aí ele diz mais um cadinho. E do julgamento objetivo. Quando ele for julgar, ele vai julgar baseado nos critérios que estão previstos no instrumento convocatório. Então, tu lembra que o instrumento convocatório ele é correlato ao princípio do julgamento objetivo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil. É isso mesmo, professor Douglas Canário. Tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo. Você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada, com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, né? Desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.